voltamos ao segundo bloco da entrevista com Israel Pestana, que é doutorando em poluição do ar, falando sobre a qualidade do ar da Grande Vitória. Israel, no final do bloco anterior, você concluiu falando sobre a otimização das redes, que haveria necessidade de se fazer uma otimização da rede atual, uma vez que os pontos que foram fixados em 2001 ainda continuam sendo os mesmos e com problemas, inclusive de operação, tendo tido alguns períodos em que não houveram dados ou os dados foram não aproveitáveis, né, como se referiu aos dados do centro da cidade de Vitória. O projeto de otimização da rede, basicamente, ele vai avaliar como que cada estação dessa está operando atualmente, e esse dado que a gente acabou discutindo no bloco anterior de disponibilidade para cada parâmetro monitorado na estação é um dos que a gente avalia, ou seja, como está a cobertura dessa estação para o PTS, para o MP10, para o MP2,5, para o SA2, para o NAX, para os poluentes monitorados. E a gente propõe, na verdade, muitas vezes, relocação de alguns pontos, inclusão de novos pontos de monitoramento para áreas que não estão cobertas. A realidade da Grande Vitória de 2001 era uma outra. Hoje a gente tem uma outra realidade completamente diferente. Os centros urbanos, os núcleos urbanos se expandiram, a população aumentou. A gente tem área hoje que não tem cobertura alguma e existem pessoas monitorando lá. É importante que se monitore. Eu gosto muito de trabalhar na minha empresa, lá na Ares, o conceito de rede de alta densidade, que em vez de você ter 8 pontos de monitoramento, na verdade você vai ter 80 pontos de monitoramento. 80, e o custo disso? Existem tecnologias hoje para monitorar o ar, que foge dessa estrutura convencional, que pode ser utilizado de forma complementar, que permite que você adense isso com baixo custo e evite também, já que você gasta menos com a operação e com a manutenção, que você perca menos dados. Então a estrutura ela não é tão complexa, ela não é tão onerosa. É uma tendência mundial, acredito que é o novo ciclo tecnológico na área de monitoramento da qualidade do ar. E como funciona isso? Basicamente são estações compactas, bem diferente dessas estruturas convencionais, que são containers ou são casas de alvenaria, que você tem uma tomada de ar e vários analisadores dentro. Então, para você ter ideia, essa estrutura convencional, cada estação custa R$1 milhão. R$1.500.000, dependendo da configuração, se você monitora parâmetros meteorológicos e outros mais específicos, e também de como você faz a transmissão dos seus dados. Essa estrutura moderna, que eu chamo assim, ela custa menos, são estações, como eu já falei, compactas, então tem dimensões reduzidas, ela é muito mais fácil de você ser instalada, ela não consome tanta energia, o custo de implantação é muito menor, então eu estou falando aí de 10 vezes menos. E a representatividade dos dados é 10 vezes maior, né? Por exemplo, você está falando de 8 para 80. Isso aí, você acaba colocando pontos da cidade que não estavam cobertos, e aí sim eu acho que você passa a trazer transparência no processo. É claro que é importante que a divulgação desses dados também ocorra, como tudo hoje em dia, de forma online, né? Em real time. Hoje não é feito de forma online? Não, hoje na verdade o dado chega de forma online no site da Agência Ambiental, o IEMA, mas o cidadão que se preocupa com o tema que tem que ir lá e procurar como está, e você tem um valor por dia, um único valor por dia. Se eu não me engano, eles divulgam às 14 horas. Então não é online que o cidadão tem acesso. Não, então eu entro no site, vou pesquisar lá agora qual a concentração de um determinado poluente, agora às 11 horas da manhã. Não tem como saber. Na verdade, a aquisição dos dados ela é online, ela sai das estações em tempo real para um servidor que faz a gestão desses dados, mas não é repassado para a população de forma online, não. Na cidade de São Paulo já tem esses dados online, né? A cidade de São Paulo, na verdade, eles trabalham com relógios eu não sei se você já passou em São Paulo, por exemplo, na Avenida Paulista, eles possuem relógios, né, que graças a Deus informam a hora, mas também informam como anda a qualidade do ar. Então ele classifica de acordo com o que a gente chama de IQAR, é uma tabelinha que se chama Índice da Qualidade do Ar, que ela vai variar por uma faixa de cores, e logicamente intervalos de concentração em cada faixa dessa, para cada parâmetro, como que está o parâmetro. Está boa, regular, muito ruim, péssima. Então você tem ações
que devem ser tomadas se você atinge níveis críticos de concentração de alguns poluentes. No momento desse não dá para fazer Cooper, né? Não dá para fazer Cooper, inclusive você pode chegar a situações em que as fontes que geram as emissões desses poluentes têm que cessar as atividades. Então, se você atingir um nível péssimo, que é a última faixa, isso é uma ação que o governo tem que tomar. Principalmente com as principais fontes de emissão, né? Exatamente. Comparando Vitória, por exemplo, com São Paulo, né, a gente percebe que os índices de particulado no ar são muito elevados, né? Quer dizer, todas as pessoas que vêm de fora, seja do Rio, de São Paulo, do Nordeste, chegam aqui em Vitória e ficam surpreendidos com o problema da poeira dentro dos apartamentos, dentro dos hotéis, né? A gente teve uma época, fizemos até uma matéria, várias matérias no Senac, né? As pessoas falavam que não tinham uma limpeza adequada, né? Porque não sabiam em quanta rapidez que se sujava as varandas do hotel, até que o Senac fez o fechamento da varanda principal, que dá vista justamente para o polo siderúrgico de Tubarão. Na verdade, em relação à cidade de São Paulo, o que a gente tem aqui em Vitória são ultrapassagens de 2 parâmetros. São as partículas, né? Isso é o que os dados da rede mostram, e também o parâmetro SO2, que é o dióxido de enxofre. Também está ligado a emissões industriais, né? A gente tem emissões significativas de indústria também relacionadas ao SO2. Na cidade de São Paulo, a gente tem alguns problemas que a gente não vê muito aqui, ou vê em menor escala. Tem alguns dias que a gente tem, mas, por exemplo, São Paulo sofre com o problema do smog. Então, tem muita... São Paulo capital, né? Lá no inverno as temperaturas baixam muito, você tem várias situações do que a gente chama de inversão térmica. É como se você botasse uma tampa na atmosfera e, a partir daquele ponto, os poluentes não se dispersam mais. Então, você acumula uma neblina de fumaça, que é o smog, é o smoke, fumaça em inglês, mais fog, neblina. Então você cria uma neblina de fumaça na cidade. Semelhante ao smog de Los Angeles, né? Semelhante ao smog de Los Angeles, exatamente. O smog fotoquímico, né? Fotoquímico. Lá em São Paulo acontece o smog fotoquímico. Você tem a inversão térmica, acumula poluentes, como você está falando da principal fonte geradora lá, as vias de tráfego. Então você tem a emissão do NOx, que é um dos gases que dá origem ao ozônio. E o smog fotoquímico é justamente isso, você tem presença de gases que vão gerar um composto secundário, por exemplo, o ozônio, que é um forte oxidante quando ele está aqui na troposfera, né? Quando ele está lá em cima na estratosfera, ele protege a gente, mas aqui no nosso nível, que a gente chama dessa camada de estratosfera, que é uma camada até 10 km de altura, ele é um forte oxidante, então ele destrói materiais, faz muito mal à saúde também. Forma os óxidos de nitrogênio, né? O NOx. O NOx, isso aí. Ele entra no ciclo de formação do ozônio. Os compostos orgânicos voláteis também. Uma questão curiosa é que o levantamento de fontes de emissões atmosféricas aqui na Grande Vitória mostrou uma participação muito grande da ressuspensão de vias. Que a gente sabe que a ressuspensão de vias é provocado por veículos, a maior parte, né? Queria sua confirmação. E como que a gente tem esse índice tão elevado de ressuspensão de vias com uma frota automobilística 10 vezes menor do que uma cidade como São Paulo? Existem algumas explicações que podem ser prováveis para esse número que foi apresentado no inventário aqui da Grande Vitória. Bom, uma delas é que a nossa via realmente estão muito sujas e ninguém está limpando. Essa eu não acredito. E aí tu me falou que as fontes veiculares são as principais geradoras da ressuspensão de via. A poeira de ressuspensão, basicamente, ela é gerada da seguinte forma. Ela é composta por desgaste dos pneus dos veículos, desgaste do próprio pavimento asfáltico, que cobre as vias, tudo que vem dos canteiros das vias, né, aqueles jardins, folhas, vegetais, terra, tudo isso dali também vai estar presente na ressuspensão de vias. E fora isso, todas as emissões atmosféricas que existem dentro do centro urbano,
que sedimentam nas casas, ela também sedimenta nas vias. Sim. Então, tu também tem contribuição de indústrias... Das outras fontes industriais. E emissões residenciais e urbanas que acabam sedimentando também nas vias. Então, o material particulado de ressuspensão, ele é uma mistura complexa. O nosso número, realmente, ele está um número um pouco elevado, né? Eu não acredito que a gente tenha realmente tudo isso de ressuspensão de vias. A gente está lá na Universidade Federal agora, na UFES, revendo, fazendo um novo estudo, esse inventário para poder apontar realmente um número que seja mais plausível, né? Mais perto da realidade. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o nosso último bloco. Fique conosco.